Boa noite! A gente vai iniciar agora mais uma live aqui no Florescer com uma convidada super especial que já deve estar chegando. Vamos dar um pequeno tempo as pessoas entrarem e a Estela também entrar aqui. Hoje eu consegui ajustar bem a luz, porque eu recebi algumas dicas de algumas... A Flavinha me deu algumas dicas e ficou bem bom. Obrigada, Flá. E... Oi, Oi, Estela. oi, Eu estou tá me te... ouvindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Pois é. Pois é. Esses começos sempre são de Eu brigar vou com a tentar tecnologia. sair Eu vou tentar sair e entrar de novo. e entrar Que de tá novo. dando Beleza. Que tá delay. dando delay também. Tá. Oi, Mi. Tudo bem? A Estela teve um problema tecnológico, já vem. Que bom que você está aqui. Olá, Gi. A gente tá, isso, a gente tá só aguardando a Estela. Oi. Oi, Oi? Oi, por eu que não tá continuo te aparecendo? vendo. Ah, desculpa. Você tem que inverter. Desculpa. É isso aí. Mas é isso aí, né? A gente vai aprendendo. Teve uma live que a gente fez com a Grace que a minha luz ficou super escura. Daí eu recebi uma mensagem, uma dica pra deixar claro. Você viu que tá bem claro? Mas é porque Ah, eu fiquei escura da última vez, assim. Não sabia. Ai, que bom, né? Que delícia. Dá tudo certo a bem? nossa. Tudo bem? Tudo bem, Stella, e você? Tudo bem, Tudo bem. Ai, tranquilo. que beleza. Tranquila. Ótimo. Então, gente, a gente vai começar mais uma live aqui do Instituto Florescer com uma convidada mais que especial, que é a Estela. A Estela sempre está conosco na nossa caminhada, é uma das nossas professoras no curso de Educação Perinatal, que a gente está ofertando pelo Instituto Florescer. Exatamente falando desse tema tão importante que é o carregar, que é o aproximar, mas com segurança, com cuidado, né? E quando a gente começou essa vibe de live, eu já pensei assim, cara, a gente tem que falar com a Estela, assim, porque é um assunto, é um assunto que muitas mães recorrem, né, aos carregadores, mas muitas vezes sem uma orientação prévia e acaba que ou desinvestem rápido os carregadores, né? Eu acho que a Estela vai trazer bastante isso na fala, até o porquê, né? E também de investir muito até achar um carregador correto, porque a gente acha que é só ir lá e comprar, e às vezes as pessoas não estão orientadas para qual comprar, para, né? E então a Estela, vou te apresentar rapidamente, tá, Estela? Mas você depois faz o tom, né? Tá Então a bom. Estela é assessora de baby wearing, ela faz oficinas e algumas atividades, também é a idealizadora e a fundadora do Piá no Pano. Tem um tempão de caminhada nesse ramo. E eu, em particular, admiro muito seu trabalho, Estela, porque você é muito dedicada ao estudo, mas ao mesmo tempo tem toda a sensibilidade de entender
da necessidade de um puerpério acolhedor, né? Tanto para a mulher quanto para o bebê, assim. Então é muito alegre mesmo essa live, né? Se você Tá, quiser, né, também falar obrigada. de você. Tá, obrigada. Tá bom. Tá Então, bom. gente, eu sou Então, ela, gente, eu sou eu ela, sou mãe do Augusto. O sou mãe Augusto do vai fazer Augusto. O Augusto vai fazer 5, Gente, eu dia tava 4, tentando lembrar a idade dia dele. 4, Ai, que delícia. 5 anos. 5 anos. E o E o bem surgiu na minha vida. bem surto na minha vida. Deixa eu tirar esse fone. Deixa eu tirar esse fone. O retorno do fone tá dando O retorno do fone tá dando eco. Ah, tá. Daí eu fico escutando a Daí minha eu voz. fico escutando a minha voz 3 segundos depois. Eu tô te escutando melhor agora mesmo. Tá escutando melhor? Beleza. Tá escutando melhor? Beleza. Eu tô. Então, O Baby Wag entrou na minha o vida. entrou na minha vida. Então, eu comecei a aprender eu comecei a aprender sozinha. Gastei muito dinheiro com Muito carregadores. dinheiro com carregadores. Tá dando eco? Tá dando eco? Pra mim não tá, Estela, mas às vezes a sua voz diminui, assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. É difícil acertar. É difícil acertar. Então, assim, Então, assim, eu tive um eu tive um puerpério. Eu até brinco que eu não tive Eu até depressão, brinco que eu não tive depressão, porque não foi. E o Sling me ajudou E o muito a ter Sling uma me ajudou conexão. muito a ter uma conexão. Aham. Com o Sling eu me Com senti o uma mãe Sling eu melhor. me senti uma mãe melhor. E eu tive muita vontade E eu de tive contar muita pras vontade outras de mães contar para as outras mães como ajuda. como ajuda. Oi. Estela, Oi. as mulheres estão falando que tá com eco. Vamos tentar usar o fone para ver se ajuda? Pois é. Pois é. Eu vou tentar sair e entrar de Eu vou novo. Vai tentar? Uhum. Fica aí, sai não, porque vai valer a pena. A gente sempre fala, o meu também continua com eco, Mi? O meu tá com eco também? Melhorou? Oi. Pra mim Então, tá me bem, Estela. Pra mim tá bem, assim, às vezes dá uma sumida na sua voz. Deixa eu ver. Tá Fala me um ouvindo? pouquinho pra gente ver. Eu tô Tá ouvindo? ouvindo. É que eu tô. Fala uma. Não melhorou? Alô? Agora, o seu tá normal. O da Estela tá bom pra vocês, gente? Porque pra mim Estão tá me bem, ouvindo? assim. Daí às vezes. Eu tô. Você tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. E parou o eco. Ah, beleza. Ah, então, eu Melhorou. coloquei o fone, porque por algum motivo, quando eu ponho o fone com a Graça, aconteceu a mesma coisa na última live, sabe? Que eu fiz com ela. Pode ser. Porque talvez reverbere, né? E eu sei lá. Enfim, melhorou todo mundo, né? Então, ótimo, feliz. Sim, Então, sim. deixa eu falar. Mas se você puder contar de novo, Estela. Né? Sem confusão. Então, quando o Augusto nasceu, eu tive um puerpério bem pesado, um baby blues bem difícil, assim, de me reconhecer nesse novo papel de mãe. Eu falo que sempre que me enganaram, que falavam que quando nasce o bebê, nasce a mãe do bebê. E era mentira, porque nasceu o bebê e não nascia a mãe do nenê. Eu lembro que demorou 4 meses para eu me sentir mãe do Augusto. Para eu me sentir mãe. Porque eu lembro que muitas vezes eu tinha um ato falho, até ia pegar ele no berço e falava, vem aqui com a tia. E aquilo me pegava forte, Olha. sabe? Porque não tinha o reconhecimento. E eu lembro que demorou uns 4 meses para eu me sentir mãe dele. E é tudo muito solitário nesse começo. Eu fui a primeira das minhas amigas,
ajuda todo mundo a ter filho. Então eu não tinha nem com quem conversar sobre isso. O máximo que eu tinha era o fórum do Baby Center, e lá não é o melhor lugar, gente, pra você conversar sobre isso. Mas enfim, daí com o Sling eu sentia que eu conseguia ser mãe dele. Porque eu colocava ele no Sling mesmo, eu não tinha técnica, eu não sabia, aprendi no YouTube, comprei na Feira do Largo o meu Sling, mas eu colocava ele no Sling, andava um pouquinho, ele dormia, ele relaxava e eu me sentia mais capaz. E aos poucos eu fui estudando, fui pesquisando, e quando o Augusto tinha 1 ano e 2 meses, teve a oportunidade de eu fazer o curso de Baby Wearing. E foi muito legal, porque eu tinha muita vontade de contar para as outras mães que o puerpério podia ser mais leve, que a gente podia ter ajuda, se não de outra pessoa, ter algo que nos ajudasse a autonomia, porque eu sentia muita falta disso, porque eu não tinha um apoio, eu não tinha alguém comigo todo dia. Então, ter autonomia de escovar o dente, de poder sentar comer, e sempre ter esse apoio para poder cuidar do bebê e poder cuidar de mim também. Então, nisso eu comecei a estudar o Baby Wearing e já faz aí mais de 4 anos que eu estou nesse caminho. Esse ano a Piano Pano faz 4 anos. E estamos seguindo nisso, nessa proposta de mesmo mostrar para as famílias que pode ser mais leve, né? Que pode ser mais simples tudo. E isso fala muito, muito do que são os carregadores, né, Estela? Que é mais do que um instrumento para carregar, né? É toda uma relação nesse instrumento, assim, bem legal. Ajuda muito na conexão, né? Porque a gente tem nosso filho perto e ele participa das atividades, participa dos movimentos. Quando a gente anda com o bebê no sling, é o mesmo balanço de dentro da barriga. Então, o bebê está muito familiarizado com aquela sensação de estar apertadinho, de estar quentinho, de estar sendo balançado. E isso traz muita paz para o bebê e para quem cuida do bebê. Bastante. E é bem comum, né, as mães colocarem o bebê no sling e falar assim, parece que tá na barriga, que saudade da minha barriga, né? E eu sempre digo assim, até tem uma mãe que vai no Florescer, a Bianca, que usou o sling na primeira e agora tá usando no segundo, e ela fala assim, eu trocaria todo o meu enxoval por um sling, né? E eu sempre digo, toda mãe merece um sling, assim, porque eu acho que a autonomia da mulher, claro que pro bebê é fantástico, assim, eu acho que não tem nem discussão quanto que beneficia, mas pra mulher, né, pra ter essa liberdade de comer com as 2 mãos, de conseguir suprir o seu bebê, mas também se preservar bem isso, para escovar uns dentes com calma, né? E de fazer esse processo mesmo de conexão, né? Eu acho que é muito rico. E a ideia da gente trazer, Estela, um pouquinho hoje, é dela falar um pouco sobre os carregadores em si, tirar dúvidas. Teve algumas dúvidas que o pessoal mandou pra gente antes e a gente já passou pra Estela. Então, podemos conversar já sobre isso, Estela. Podemos. O que você tem para contar pra gente? Eu trouxe meu bebê aqui pra gente, né? O meu colega de trabalho. Então, assim, gente, quando o bebê nasce, ele não nasce pronto, né? Então, a gente sabe que o bebê humano, ele nasce um pouquinho ainda antes dos outros, um pouco antes, né? Comparado com outros mamíferos. E ele precisa terminar o desenvolvimento dele fora do corpo, no colo. Então, geralmente, por isso que eu falo, normalmente não existe um bebê coleiro, um bebê mal acostumado, um bebê que é manhoso. O lugar natural do bebê recém-nascido humano é no colo, porque se ele nascesse pronto para não ficar no colo, ele nascia andando, igual outros mamíferos nascem andando já. Então, o bebê precisa de uma fase chamada de esterogestação, que é terminar o desenvolvimento dele sendo carregado.
Alguns pediatras falam nos 3 primeiros meses do bebê, e os antropólogos falam que o bebê termina a esterogestação quando ele é capaz de se afastar da mãe sozinho. Então, quando ele começa a engatinhar. E geralmente essa fase coincide com aquela fase de que o bebê começa a estranhar todo mundo, a ter dificuldade, a angústia da separação, né? Lá pelos 9, 10 meses. Então, ele fica um grudinho com a mãe, que ele acha que a mãe sumiu e ele desespero. Então, o bebê precisa ser carregado nos primeiros meses. E o carregador, pra gente, ele é um auxiliar dessa função de carregar o bebê no colo. Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente nem sempre tem uma aldeia para nos ajudar com o nosso bebê. Então, o carregador é uma ferramenta que nos auxilia a ter o bebê perto e também permite que a gente faça outras tarefas. Porque eu também entendo que a carga das mães é muito pesada. E quando a gente fala que teu bebê precisa de colo e essa mãe tem mais 1 milhão de coisas para fazer que precisam ser feitas por ela, a gente põe mais uma carga, mais uma culpa nessa mãe, né? Então, principalmente se ela tem mais outros filhos, tem outras questões, às vezes é autônoma, não tem direito a uma licença maternidade plena. Então, tem toda essa questão da necessidade do bebê e da necessidade de quem está cuidando desse bebê, né? Também de ter as 2 mãos livres, de ter essa autonomia, mantendo o bebê perto. A Marina falou ali que ajudou com a filha prematura dela, já vou falar disso. O sling, o carregador, é uma ferramenta maravilhosa para recém-nascido, gente. Eu acho que é onde ela é mais útil de todos. Uma das perguntas foi a partir de quando o bebê pode ser carregado. O bebê pode ser carregado a partir do momento que ele nasce, não existe uma restrição. Existem carregadores ideais para esse período, mas não existe uma restrição de a partir de que momento o bebê pode ser carregado. Vai depender do que, gente? De como tá essa mãe, como ela se recuperou do parto. Tá? Tem muito isso, porque se a mãe fez uma cirurgia, passou por uma cesárea, teve alguma hemorragia, alguma complicação que ela esteja mais fraca, mais debilitada, ela tem que se cuidar também. Tá? Então, mas não existem restrições, porque o pai pode carregar, a avó pode carregar, todo mundo pode carregar o bebê também, não precisa necessariamente ser a mãe. Mas não existe restrição de quando o bebê pode ser carregado, tanto que a gente pode usar o sling como método canguru, né, para a família poder ajudar. Por quê, gente? O bebê perto do corpo, como método canguru. É um bebê que mantém a temperatura, então ele não perde peso por sentir frio, que o bebê perde muito peso, principalmente pela cabeça. Quando o recém-nascido nasce, ele é 1/3 cabeça, né? Então, o bebê bem aquecidinho... Só cabeçudinho. Então, quando o bebê nasce, ele perde muito calor, então é ótimo carregar ele para manter isso. Para recém-nascidos também, gente, principalmente prematuros, manter regulação de batimento cardíaco e de frequência respiratória. O bebê deitadinho no colo da mãe, com pele a pele, contato pele a pele com alguém, ajuda a regular temperatura, batimento cardíaco, frequência respiratória e ajuda no ganho de peso, porque ele não perde calor, então ele ganha peso mais fácil. E, gente, para as mães é uma ferramenta maravilhosa, porque a gente põe o neném no pano e a gente fica fazendo carinho nele o tempo todo, igual faz na barriga quando tá grávida. Então, a produção de ocitocina vai lá em cima e ajuda na produção de leite e na amamentação também. Então, para esses primeiros meses, ajuda tudo isso. Pode falar. Eu brinco que é sling terapia, sabe? Principalmente quando eu vou nas consultorias de amamentação, que a gente tem uma demanda de peso, eu já pergunto, tem sling? Porque ajuda muito nesse ganho, nessa aproximação, inclusive para a produção, né? E que eu acho que é isso que até a Mi trouxe lá do bebê dela, né? De ter ajudado com a Marina, que é a bebezinha dela. Porque faz esse papel mesmo, né? Ajuda exatamente nessa falta que tem, principalmente pro prematuro, né?
Sim. E outra coisa que as mães têm muito medo é de cólica, né? Então, mesmo a gente sabendo que nem tudo é cólica, muita coisa é hiperestímulo do bebê, são outras coisas, mas vocês conseguem me ouvir aqui? Baixei um pouquinho o Consigo. microfone. O bebê. É que o meu é bem No ruim. Eu tenho que pôr bem pertinho. O bebê no sling, ele fica de cócoras. E barriga com a mãe, ou com quem estiver carregando. Então, a gente mantém o bebê vertical, que diminui refluxo. Barriga quentinha, a barriga funciona melhor dele, então é a função da bolsinha de semente. A gente usa a gente como calor de corpo. E a posição de cócoras ajuda o bebê a soltar pum e fazer cocô, que é a alegria da mãe, né? Ou escutar o barulhinho, que é o alívio. Então, o sling favorece muito essa função de funcionamento do bebê, diminuição de desconforto de refluxo. Então, para bebês que têm refluxo já diagnosticado, é uma ferramenta maravilhosa, porque normalmente o que o pediatra fala? Ah, você tem que dar mamar e segurar ele meia hora de pezinho. Eu vejo muitas clientes assim. Então, você coloca o Aí bebê tá na no hora sling de o e bebê segue mamar de novo depois da meia hora. segue a vida. E então ele ajuda muito nesse começo, nessa parte mesmo, de barriguinha. Eu sei que às vezes eu atendo o bebê recém-nascido, que a gente coloca no sling e dá 30 segundos ele faz cocô. Porque ele precisava da posição. Né? Então a posição do cócoras ali ajuda para manter. Alguém perguntou ali quais que são os carregadores ideais para recém-nascido. Aí eu trouxe uns aqui. Acho que foi a Carol. Para recém-nascido, gente, sling de argolas, que é um tecido de mais ou menos 2 metros, com 2 argolas numa ponta costuradas. O que a gente tem que ter cuidado com essas argolas? Que elas sejam de alumínio, tá? Que elas não tenham emendas, que elas sejam próprias para carregadores, tá? Tem que ter cuidado com isso. E que elas estejam grandes o suficientes para a gente ajustar. Por exemplo, essas argolas aqui, e elas são de produção nacional, né? Agora que a maioria que usam, agora que o dólar tá R$6 quase. Elas têm suporte de até 120 quilos testado, ela tem certificado. Por curiosidade, elas são produzidas aqui em Curitiba mesmo, todas as produtoras do Brasil usam. E as duas juntas pesam 36 gramas. Então, elas não são mais um peso pra gente. Tá? Então, as argolas adequadas para o carregador. Tecido. E outros carregadores para recém-nascido. O mais famoso de todos, o sling de malha, né? Aqui o sling de malha. Esse aqui tem um coloridinho no meio. O sling de dry fit. O sling de dry fit. E a gente tem todos também... são wrap, né? Todos os wraps, isso, que são os tecidos compridos, os wraps. E a gente também tem de produção nacional aqui algumas marcas que produzem tecidos rígidos ou planos, tecidos que não esticam, próprios para carregadores de bebê. As marcas fazem estudos e desenvolvem, cada marca desenvolve o seu próprio tecido de carregar. E qual que é a diferença entre eles, gente? Para o bebê recém-nascido, todos são excelentes. A diferença é que a malha e o dry fit, elas têm um limite de peso. Então, você vai usar com conforto até teu bebê ter 6, 8, 10 quilos, dependendo do tecido. E o tecido plano, o tecido que não estica, ele vai de recém-nascido até o bebê não querer mais ser carregado, porque o tecido não trabalha. Então, essa é a diferença básica deles. E o que a gente tem que ter cuidado, gente? Porque nem todo mundo produz um carregador adequado. Então, tem que ter cuidado aqui, ó. Na largura do tecido, tá? Então, um sling de qualidade, ele tem que ter no mínimo 60 centímetros de largura, para a gente poder fazer um assento embaixo do bumbum do bebê e ele chegar até o pescocinho.
Então, pelo menos 60, o ideal em 70 centímetros de largura para a gente ter essa qualidade. Mas o tipo de tecido no começo realmente não importa, desde que ele tenha essa segurança da largura adequada para o tamanho do meu bebê. À medida que o bebê vai crescendo, daí a malha, o dry fit, elas começam a esticar com o peso do bebê. Então, às vezes a gente escuta muita mãe falando, eu usei muito sling até os 6 meses, daí meu bebê não quis ficar mais, ou eu não consegui usar mais. Então, geralmente é isso, porque o tecido começou a trabalhar e não conseguiu mais usar. Mas o ideal para o recém-nascido, para o prematuro, para os primeiros meses, o wrap e o sling de argola, que você pode usar até o final. E essas medidas são bem importantes, né, Estela? Porque tem algumas revendas, principalmente de larga produção, que eles tentam economizar tecido. E aí você tem que cuidar muito, porque até é uma falta de segurança para o bebê, né? Por isso que tem que ver bem essa marca, principalmente quando a gente vai comprar em lugar de larga escala. Vou no Chiquita e comprei uma marca, porque às vezes ele é bem curtinho, assim, né? Não dá para você fazer a puxadura para apoiar a cervicalzinha. Eu atendi uma mãe que o sling dela tinha 45 centímetros de largura. Não dá para pôr um prematuro, sabe? Fica perigoso, o ajuste fica incompleto porque a gente não consegue mesmo. Então, muitas vezes, a frustração da pessoa em não conseguir usar é porque o carregador é inadequado. E o que muito acontece também que eu vejo é carregador de malha, principalmente, que a pessoa ganhou usado. Então, ganhou usado. Por quê, gente? Imagina que você tem uma camiseta e você usa ela um ano inteiro, todo dia. Ela está em condições de ser dada de presente para alguém? Então, o tecido trabalha, o tecido estica, o tecido deforma, a malha deforma e não volta. Então, muitas vezes a pessoa tem muita frustração em fazer ajuste, em carregar, em arrumar, porque o carregador já tá vencido para o prazo dele, né? Então, tem que ter cuidado com isso também. Os tecidos planos, os tecidos rígidos, eles não vencem. Você pode passar para 10 nenê que ele continua igual. Mas a malha, ela trabalha melhor, e ela... né? Porque... Sim, quanto mais às usa, vezes melhor usado fica. Fica até melhor porque já tá maciozinho. Mas, infelizmente, a malha tem esse cuidado, sabe? Você pode comprar a malha, produzir seu próprio sling, não tem problema, mas tem essa questão do limite de peso e do limite de uso também. Geralmente não dá para passar de um bebê para o outro. Eu acho que tem que ser um tecido, tem que cuidar com a qualidade do tecido, né? Um tecido muito barato. Eu conheci também pessoas que às vezes fizeram com tecido muito barato, usou uma vez porque ele laceia na primeira usada, né? Sim. Então é isso que você disse, tem que ser de malha de qualidade, né? E outro cuidado com cotton. Sling de cotton é maravilhoso, gente, de algodão com lycra, né? Maravilhoso. Só que não pode ter uma porcentagem grande de lycra. Então, no máximo 3%. Se tem muita lycra, você coloca o bebê aqui e de repente o bebê tá lá embaixo, porque a lycra libera e o nenê vai descendo. Então, e o que acontece, gente? Quando o tecido estica, ele crava no ombro. E como ele crava no ombro, ele tá esticando embaixo da perninha do bebê, então vai incomodar ele também. Então, meu bebê não quer mais ficar no sling, tá machucando. Ele tá incomodado, ele tá se esticando porque não tá ideal, não tá confortável. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Oi, Aline. Eu vi ali tem que ter cuidado com isso do tipo do tecido e o que é muito importante, gente, porque muitas vezes a gente acha que se pro bebê tá bom, tá tudo bem. Não, a gente tem que sentir o nosso corpo. Carregar um filho, ainda mais um recém-nascido, geralmente não é para ser doloroso, não é para machucar. Então, se tá machucando, tá incomodando, tá pegando algum lugar, tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida. Então, eu falo de experiência própria que eu gastei muito dinheiro em carregadores inadequados até eu comprar um carregador legal mesmo, adequado. Então, às vezes, você
pesquisar, ou ter uma assessoria mesmo, vender meu trabalho, né? Ter uma assessoria, alguma coisa, alguém vai te orientar uma coisa bem específica e você vai investir uma vez, muitas vezes, num carregador que você pode usar até os 3 anos do seu filho, até ele realmente não querer mais ser carregado. Então, tem esse cuidado que a gente tem que ter também. A Vanessa pediu para eu falar o que, assim, a gente fala de carregador ergonômico, né? O que é o ergonômico? Porque a gente vê muito isso, né? Quando a gente fala de ergonomia e de posição e tudo. Então, eu trouxe algumas imagens aqui, gente, do que a gente considera um carregador ergonômico. Então, aqui, ó. Então, ergonômico, gente, é um carregador que distribui o peso do bebê de um joelhinho até o outro joelhinho. E o peso do corpo do bebê fica no bumbum, tá? Tanto na frente quanto nas costas, ó. Então, a coluna do bebê fica redondinha e a gente tem os quadris nessa posição que a gente chama de M, o bumbum mais alto, mais baixo que os joelhinhos. A criança fica realmente de cócoras. E outro cuidado, gente, o bebê, ele não fica amarrado contra o nosso corpo. Tem um assento, então o bebê fica sentado no tecido na nossa frente, como se estivesse numa rede. Aqui, ó. Então, o bebê fica sentado, ó, como se estivesse numa rede na nossa frente. Tanto que eu sempre mostro para as mães, eu faço as mães colocarem a mão entre a barriga delas e o bebê para ver que o bebê bem posicionado, a barriga dele não encosta no nosso corpo. Porque ele tá sentadinho, ele tá de cócoras. Então o joelhinho dele encosta, mas a barriguinha dele não fica pressionada. Tá? Aqui. Deixa eu ver. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver, a Thaís, que o bebê dela já tem quase 8 meses. Então assim, Thaís, o que eu te digo? É como você tá sentindo o teu corpo com o wrap. Tá bom? Tá confortável? Quando você põe o bebê, ele continua na mesma posição ou ele começa a descer? Você tem que ver isso, sentir no teu corpo como que esse wrap tá funcionando para vocês. Tá? Então, quando a gente fala de ergonômico, gente, então, é esse carregador que distribui o peso de joelho a joelho. Eu até gosto bastante dessa imagem aqui, que compara os cangurus convencionais com o wrap, né? Então, aquela sentada com o peso em cima dos genitais e aqui sentada numa rede, né? Então, porque a gente consegue distribuir o peso do bebê no bumbum e nas coxas. Diferente dos cangurus convencionais, que o bebê fica com a perninha pendurada e o peso do corpo fica nos genitais, tá? Então, esse cuidado de distribuição do peso mesmo, isso que diferencia, né, o carregador ergonômico dos carregadores convencionais. Aonde fica o peso do meu bebê? Então, se eu joguei esse peso pro bumbum ou se ficou nos genitais, tá? Até no Brasil a gente não tem estatística sobre isso, mas nos Estados Unidos eles têm algumas estatísticas, até, por exemplo, de torção de testículo de bebê por ficar muito tempo no canguru. Porque daí ficou todo o peso em cima dos genitais e cortou circulação pro testículo. Tá? Então, esses cuidados, né, que o carregador ergonômico garante pra gente, essa segurança. Além de que a gente consegue distribuir bem o peso do bebê, por exemplo, num wrap, a gente distribui o peso do bebê nos 2 ombros e nas costas. A gente tem 3 pontos de apoio para distribuir o peso do bebê. Ajuda bastante. Então... Eu tive uma aula de ortopedia eu faço uma pós-estimulação precoce, né? De intervenção precoce. E o ortopedista estava falando que não existe esse estudo em larga escala no Brasil, mas o que eles têm de indicativo? Que nas sociedades em que você tem uma cultura de carregar os bebês em carregadores de apoio, não de pressão, né?
que o índice de subluxação do quadril é menor. E aí ele traz que se você tem uma exposição genética, você posicionar o bebê previne, inclusive, essa subluxação, mas tem que ser uma posição adequada, que não pode ser com o peso da perna para baixo, senão isso facilita, né? Você mostrando as imagens me fez lembrar bastante dessa fala. E tem muitos ortopedistas pediátricos já quando o bebê nasce com displasia, né, leve, né, que está pouco mal posicionado, que seria usar só o suspensório ou só engessar, eles têm recomendado o uso de sling plano, né, que não estica, para manter o bebê na mesma posição do suspensório. Deixa eu ver se pega aqui, ó. Sim. Mantém o bebê na mesma posição do suspensório, né? Sem gesso, sem suspensório, com segurança, como tratamento para essa displasia. E me deu muita segurança isso. Esses tempos eu atendi um casal, 2 médicos. E o pai era ortopedista. E eu comecei a comentar isso, daí ele olhou para mim, é isso mesmo. Tá bem certinho. Tipo, então me deu muita segurança também de ter um ortopedista de cliente, né? Mas é isso da posição do bebê para o conforto dele, né? E para essa segurança, né? De que o bebê tá confortável, porque eu acho que tem muito isso do medo de estar machucando o bebê, né? Então, um bebê bem posicionado, corretamente colocado ali, não vai se machucar. É um bebê que dorme, né? Então, geralmente, a gente eu falo, passa no controle de qualidade, que o bebê relaxa e dorme. E então a gente tem essa tranquilidade, né? E no curso mesmo de Baby Wagging, da Bebê no Pano aqui no Brasil, eles têm matérias específicas de ergonomia, a gente faz algumas atualizações sobre isso, revisa algumas orientações, e aqui, por exemplo, no curso elas são até mais rígidas que na Europa, que nos Estados Unidos, esses cuidados com ergonomia, para garantir um carregar seguro e para o bebê, né, e fisiológico, que a gente diz que a gente não vai forçar nada do bebê, a gente não está forçando nenhum ponto do bebê, o peso está distribuído, o bebê está confortável, não tem sobrecarga em nenhuma articulação dele. Stella, eu acho que uma coisa que eu queria que a gente começasse a falar, eu sou a chata do tempo, né? Fico olhando aqui pra gente não... Porque com 1 hora ele derruba a gente, não dá nem tempo de dar tchau. Mas de falar também do carregar dos bebês maiores, né? Teve uma pessoa que perguntou do bebê de 8 meses, né? E teve a pergunta também, meu bebê tem 2 anos, eu posso continuar carregando? Dos bebês que já saíram dessa fase, ou estão saindo da fase da esterogestação. Ai, tem um grandão. Vários parceiros. Então, gente, muita gente acha que quando o bebê cresce não precisa mais carregar ele, ou quando ele começa a andar. Mas a minha realidade era assim, eu tinha um bebê, ele começou a andar com 1 ano e 3 meses, e ele andava meia quadra e ficava exausto. Porque as perninhas dele são muito curtinhas, né? Então, é uma maratona para eles. Então, o que acontece? Muito do bebê grande é o sobe e desce. Anda um pouquinho, sobe, daí eles cansam e dormem. Então, para um bebê grande, se você já usa sling, o carregador é maravilhoso. Então, tanto o wrap, né, que pode ser um wrap de tecido um pouco mais grosso já, também a gente tem que eles chamam de alta gramatura, né, o tecido é mais grosso para dar mais suporte, até a Michelle, que estava na live, a Michelle comprou um wrap para a Marina já estava com mais de 2 anos, porque era uma necessidade que ela tinha de continuar carregando a Marina. Então, ter isso do sobe e desce, e a gente tem mais carregadores para bebês maiores, né? Então, eu vou mostrar para vocês a mochila evolutiva. Aqui. Ela é como se fosse um canguru. Eu vou subir aqui para eu ficar de pé. Aqui. Ela é como se fosse um canguru. O seu cenário atrás tá arrasando, Stella. É o quarto do Augusto.
Ó, então, a mochila, ela é ajustável e ela vai crescendo junto com o bebê. Então, deixa eu colocar aqui. A gente pode usar, essas mochilas evolutivas, elas podem ser usadas a partir dos 6 quilos do bebê. Então, aqui, elas são ajustáveis. Deixa eu ajustar mais aqui. E assim, gente, o legal da mochila ergonômica também é que ela é super democrática. Para mãe PP, para mãe GG, ela é super ajustável, tá? Não tem crise. E você pode usar ela até perto de 2 anos, 3 anos, depende do tamanho do bebê. Então, a gente prende ela na cintura. Pega o nosso bebê. Aqui. Esse meu bebê não estica, não dobra a perna ainda. Aqui, ó. Visto as alças. E prendo. Atrás ela tem um clipe para prender as alças. Uhum. E ajusto. E tá aqui o meu bebê na mochila. E é super prático, né? As mochilas. Tem uma praticidade bem grande, assim. E elas vão crescendo junto com o bebê. Então, garante uma ergonomia bem boa. Né? Então, ó, se eu tô sentada com o meu bebê aqui, tranquilo também. É uma ergonomia muito prático. Porque o bebê sobe, anda um pouquinho. Ele quer andar de novo. A gente só tira. E ele desce. Opa! Rosquei no fone. Uhum. Preciso de um fone sem fio. Ó, tiro aqui, tiro o bebê e posso continuar com a mochila na cintura também, se eu quiser. Né? Então, tem super prático. E para bebês maiores, a gente ainda tem a tamanho toddler, que geralmente são mochilas para bebês maiores de 2 anos. Que é uma mochila grandona. Uma mochila grandona. Que vai dar aqui bastante espaço para abertura de pernas, para bebê grande mesmo. E vai até uns 4 anos. Até então, os 4, essa não conhecia. Vai depender. Por exemplo, elas têm limite de 22 quilos, geralmente. Então, vai depender do tamanho do teu bebê mesmo. Mas dá para usar, dependendo da criança, até 4 quilos com tranquilidade. Dá para usar. Então, vai depender da necessidade de cada família mesmo. O meu aqui, o Augusto, com 3 anos, ele já tinha 18 quilos. E ele estava muito grande e ele resolveu que ele não queria mais andar na mochila. A gente ia pegar ele no colo com a mochila, ele virava de frente, pra gente não conseguir pôr ele na mochila. E ele mostrava o pezinho, que a perna dele estava muito grande e eu acho que já incomodava ele. Então ele decidiu que ele não queria mais e paciência, só que também não anda mais no colo, né? Agora não mais, que com 5 anos ele tá com 20 anos, né? Então agora ele não anda no colo mesmo. Mas era a opção dele, ou andava na mochila, ou vinha na mochila ou ia andando. E ele decidia ir andando. Mas a criança já andante, ela também tem essa necessidade de colo, né? Então, às vezes tem famílias que gostam de fazer trilha, que gostam de viajar bastante, também é uma ferramenta muito prática para isso. Teve uma viagem que eu fiz com o Augusto, ele tinha 2 anos. A gente foi só nós dois, com uma mala de mão e com uma mochila. E com sling, e tipo, super funcionou, porque eu tinha ele nas costas e as mãos livres e a frente livre para resolver tudo que eu precisava. Então, traz essa autonomia, até de ir no mercado, fazer as coisas, ir na feira. A gente consegue fazer as coisas com a criança sem ela sair correndo, sem ela fugir. E uma coisa, principalmente em tempos de coronavírus, né? Agora, porque eu sempre falo que
eles tratam a gente, a grávida e o bebê pequeno, as pessoas tratam como públicos, né? Então, quando a gente coloca o bebê no carregador, a gente limita. Oi? Que já põe a mão, né? Vê um bebê, já põe a mão, vê uma barriga de gestante, já põe a mão. Então tem que pôr a mão, tem que pegar, tem que mexer. Então, quando a gente está com o bebê no sling, a gente limita essa interação externa. E permite para a gente participar de muitas coisas, assim, com o bebê junto, de eventos, de coisas. Porque você não precisa, por exemplo, se preocupar com o nenê dormiu e deixar em algum lugar. Não, você tá com ele ali no colo, tá tranquila. E você tem tudo sob controle, né? Onde ele pega, onde que vão as mãozinhas, quem que mexe. Então, tem várias vantagens esse uso do carregador, assim, também com o bebê maior por causa disso. A gente consegue ter autonomia. Pode falar? E eu vejo bastante desses momentos mesmo, né? Porque eu vejo muitas famílias que vou fazer trilha, vou viajar, ou vou para um show, né? Vou para um evento que você não quer deixar a criança ali sem supervisão. Até a Mi colocou, né, que usa até hoje com a Marina, o carregador. Então a gente é bem marcado assim por momentos especiais e que daí é facilitado pelo uso de um carregador apropriado, né? Sim, com certeza. Igual, o Augusto tinha 6 meses quando a minha irmã casou. E a gente participou do casamento inteiro e da festa e dançou com o Augusto dormindo no sling. Todas as fotos com ele dormindo no sling, a gente participou de tudo, ele nem sentiu o que aconteceu. Então, e a gente vê muito isso, o sling conecta o bebê com muitos momentos que sem ele a gente não ia ter. Ou que, por exemplo, até o bebê dormiu. O bebê dorme no sling às vezes 2 horas seguidas. Ou o bebê dorme, você põe no berço, põe no carrinho, ele fica 15 minutos, 5 minutos. Então, até o sono do bebê fica mais regulado. E também a gente tem muitos estudos agora sobre o contato, né? Além dessa parte, toda a parte psicológica do contato, tudo, também já se comprovou que a criança que é criada em contato, ela tem até imunidade melhor. E o sistema vestibular, né? Que é a questão de equilíbrio, de noção de espaço, tudo, deles, assim, fica muito, porque eles estão sempre na altura da gente, questão de estímulo, né, eles estão preservados de estímulos excessivos, então é bem legal isso, a gente consegue interagir. Eu lembro de andar com o Augusto, a gente parava nas árvores, mexia na florzinha, pegava, ele estava sempre na altura de tudo, diferente da criança no carrinho que está só vendo as luzes do teto, né, então a gente consegue dar essa noção espaço, de tudo, de interação para a criança mesmo com as coisas. E fora a segurança. Você falou agora. Você falou agora, teve uma pergunta na página que era o tempo que a criança pode ficar no sling. Se tem tempo máximo ou tem tempo de segurança por dia, assim, ou seguida. Então, não existe, na verdade, infelizmente, essa malha que não tem tanto estudo, né? Mas o que acontece? A gente sempre fala que enquanto o bebê, quem estiver carregando estiver confortável, você pode ficar com o bebê. Então, sempre vê isso do limite do bebê. Não adianta, às vezes o bebê já tá faz 2 horas, ele tá irritado, tá se esticando, quer espaço, tá com calor, sei lá. Então, ter essa noção do tempo dos dois, né? Porque às vezes você já tá cansada também, tá com dor, tá com fome. Daí chega uma hora que nada tá bom pros dois, né? Então sempre respeitar isso, o quanto tá gostoso pros dois, o quanto tá legal pros dois estarem no carregador. Mas assim, de orientação, de regra, não existe um tempo máximo, não existe nada assim. E a gente sempre diz que não é o colo demais que estraga, né? Que a gente não vê ninguém preso porque teve amor demais, né? Então, não se vê muito isso de, às vezes, os outros colocam culpa na mãe. Ah, você carrega demais no colo, depois você vai voltar a trabalhar, ele vai ficar mal acostumado. E eu falo que eu carreguei o Augusto desde quando ele nasceu, eu voltei a trabalhar no dia que ele fez 6 meses. E ele ficou super bem. Ele quase nem chorava de
Tipo, ele aceitou muito bem essa coisa, porque ele sabia que quando eu voltasse ele ia ter o colo que ele quisesse, tudo. Então, eu falo da minha experiência pessoal, mas assim, foi muito tranquilo pra gente essa transição, de não colocar culpa no excesso do colo, do cuidado, do contato, porque na verdade quanto mais o bebê é atendido, né, isso seja alimentado em livre demanda, é um bebê que não é deixado chorando, não é atendido, né, é um bebê muito mais inseguro. Então, quando você atende o seu bebê, alimenta o seu bebê, dá o contato que o seu bebê merece, ele fica muito mais seguro, até para aceitar outras situações da vida, né? Então, nem dá tchau quando chega na escola. Então, é um desespero para chegar na escola que eu nunca vi. Não, eu acho que isso é bem importante porque a gente usa uma lógica muito capitalista para cima do bebê de produtividade e eficiência, né? Como o bebê tivesse que ter uma eficiência de conseguir dar conta da vida prática com 2 meses de idade. E uma hora essa separação vai acontecer, né? A separação um dia chega, a mãe volta a trabalhar, o bebê vai engatinhar, e é um bebê seguro para lidar com a ausência que vai ser própria do desenvolvimento, né? É uma frase que me afligia muito e que muita gente falava, ele é bonzinho? Qual que é o conceito do bebê bonzinho? Eu sempre brincava, hoje ele não xingou ninguém, tipo, porque qual que é esse conceito de bebê bonzinho? Porque bebê que dorme a noite inteira, bebê que não sei, porque esses bebês só existem na casa dos vizinhos, né? Não existem nas nossas casas. Então tem esse mito do bebê bonzinho e que traz muita frustração para a mãe, porque todo mundo chega e fala um monte de coisas e aquela mãe, tá, mas parece que, eu sei que eu tive várias discussões com familiares sobre isso, até que parecia que sempre eu estava fazendo tudo errado. A pessoa queria ajudar, mas sempre o comentário dela era negativo. Então, se o bebê estava de touca, será que ele não está com calor? Se o bebê estava só de camisetinha, acho que ele está com frio. Então, de um dia eu falei, poxa, será que eu faço tudo errado? Nada que eu falo está certo? E isso é colocado muito essa carga em cima da gente, assim, que parece que todo mundo pode ser uma mãe melhor para o seu bebê do que você. Todo mundo vai ter um palpite, vai ter uma orientação, vai ter uma dica que vai contra o que ninguém... Raramente alguém chega, nossa, que legal isso, você está indo muito bem. E eu acho que eu falo muito disso, eu tento evitar até o termo, porque ficou muito batido, mas do empoderamento, né? Que você conseguir carregar o seu bebê, você ser protagonista das suas escolhas, te dá muito poder de decisão sobre a sua maternidade, te traz muita segurança. E eu acho isso muito legal, sabe? Que é uma das escolhas da maternidade, né? E você ter esse protagonismo de decidir usar ou não usar, amamentar ou não amamentar, mas você ter o protagonismo e ter essa escolha sua, não ser imposição do capitalismo, não ser imposição do pediatra, não ser imposição das avós que estão ali em cima. Então, você ser protagonista das suas decisões te traz muito poder. E eu sentia isso, quando eu colocava o meu nenê no pano ali e seguia a minha vida, eu sentia muito poder nisso. Até ele tá dormindo no carro e eu fui no mercado. Eu conseguia colocar ele no sling e carregar todas as compras para casa e fazer as coisas e ter essa autonomia, ter esse poder sobre mim e sobre o meu corpo e sobre ele, que muitas vezes a gente fica muito dependente dos outros e fica precisando se submeter a muitas coisas por essa necessidade, né? Então eu vejo muito disso. Não que esteja errado ter a ajuda dos outros, mas a gente tem que se submeter a coisas que não gostaria pela ajuda dos outros. E o sling me ajudou muito nisso, assim, dessa autonomia. Mesmo com ele maior, tudo. E eu acho muito legal poder passar isso para as mães, porque muitas vezes a gente vê a mãe com o bebê num ambiente de insegurança. Que
todo mundo dá sugestões e se intromete e tudo, e a mãe fica muito insegura, ninguém traz essa segurança que ela precisa. E quando a mãe consegue colocar o bebê no sling e fazer ele dormir, e amamentar, e ela comer, e ela recolher uma roupa, tipo essas coisas, já dá mais segurança para ela, porque eu lembro como eu me sentia sem conseguir fazer nada com o bebê no colo. E o quanto me ajudou isso, de conseguir ser mãe do meu filho e continuar seguindo as coisas que eu precisava fazer, que tinham que ser feitas. Então, eu acho que essa é a principal mensagem dos carregadores, assim, esse ajuda, né? Essa autonomia que ela traz para as mães e para as famílias. Mesmo para os pais, o pai consegue pôr o neném no sling e fazer de tudo também. Então, meu marido usava muito quando eu trabalhava, eu fazia plantão 12 horas no sábado no hospital. Então era ele e o neném, eles tinham que se virar. Então ele ia no mercado com o neném no sling e tudo. E eu acho muito legal isso de capacitar, né? Porque muita gente trata os pais como incapazes também, né? Então, de dar esse poder para os pais também, para os homens, para mostrar que eles podem fazer as coisas, que eles conseguem e provar para eles que eles conseguem, e também ajudar a participar mais, né? Então, assim, participar dessa fase do bebê, que ele não fica só com a mãe. Então, é muito legal, gente. Usar carregador é muito bom. Sim. E eu acho muito legal, inclusive, o seu discurso, porque eu acho que é bem isso, o carregador, ele é uma possibilidade de protagonismo, né? Não acho que o instrumento em si fala, tipo assim, checklist, né? Fiz livre demanda, fiz não sei o quê, e agora carreguei no sling, né? Mas ele é uma possibilidade, ele é um instrumento que pode ser protagonista de várias coisas, né? E que pode deixar esse puerpério mais leve. Eu acho que esse é o discurso que a gente tem, inclusive para apoiarmos umas às outras enquanto mulheres mães trabalhadoras, mulheres mães trabalhadoras que são filhas, né? E assim por diante. Então, acho isso bem importante na filosofia mesmo, né? Dos carregadores, né? Alguém comentou alguma coisa antes da gente começar a falar? A Marina entrou, que o marido carrega, né? Isso, a Cláudia. Alguém falou que, meu marido ama usar isso. Uhum. E assim, geralmente eles gostam muito mesmo, né? Geralmente é uma experiência muito singular para os homens, assim, que agora estão no movimento de resgatar a paternidade, né? Stella, a gente tem 2 minutos de live. E aí eu queria, nesses 2 minutos, eu quero tirar uma foto nossa aqui, mas antes eu queria também que você contasse para o pessoal assim, aonde podem te encontrar, se quiserem saber mais, se quiserem contratar o seu serviço, ou né, se quiserem bater um papo, enfim, falar um pouquinho onde te acham, assim. Uhum. Vocês me acham aqui no Instagram, a minha página, vocês acham, @pianopano_curitiba, vocês vão me achar, no Facebook também, Pianopano. Daí a gente pode conversar, eu passo meu celular, eu atendo em domicílio, eu levo os carregadores para você provar, aprender a usar. Agora na pandemia eu estou fazendo também online, tá? Não é o meu foco fazer online, porque o contato é o contato, né? Mas em épocas de pandemia, agora eu tenho feito online também atendimento. Tenho atendido, gente, no quintal das casas, ao ar livre, no condomínio, no banquinho do condomínio, aonde a família se sinta segura para ser atendida, porque os bebês continuam nascendo mesmo na pandemia. E eu tenho aqui os carregadores, eles estão guardadinhos, estão seguros, todos eles em isolamento aqui, então normalmente as pessoas têm escolhido, eu tenho levado bem específico que ela escolheu, e se a pessoa prova algum, ele volta para casa e fica em quarentena ali guardadinho. Então,
todos os cuidados possíveis, eu não chego perto dos bebês, eu não encosto nos bebês, eu sei que isso é uma preocupação bem grande, porque até não é minha função pegar bebê no colo, a minha função é dizer que você consegue fazer sozinha. Mas em épocas de pandemia eu tenho mantido esse afastamento e tenho conseguido atender um pouquinho. Estela, a gente tem 15 segundos, o Instagram derruba. Obrigada Gente, pelo convite. agradeço muito, muito. E a live fica gravada.